o que a gente precisa fazer para levar adiante a mudança e a transformação na nossa vida? Como é que a gente faz para tornar o nosso aprendizado a nossa prática, a nossa realidade? Essa é uma questão para muitas pessoas. Eu já sei isso aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer e às vezes eu até faço por um tempo, mas eu não sustento. Sabe por que isso acontece? Por falta de estrutura, e é sobre isso que a gente vai falar nessa live aqui. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Deixa eu fixar o comentário aqui. Aí. Dia 39 de devocional. Estamos terminando essa primeira jornada de 40 dias. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Chay. Bom dia, meu amor. Como é que estamos nesse sábado? Como é que estão as coisas? O quanto que você tem conseguido colocar em prática aquilo que você sabe? O quanto de 0 a 10 você tem conseguido? O quanto que você tem facilidade de fazer isso? Uma grande crítica que as pessoas têm com relação a conteúdos de desenvolvimento pessoal, bom dia Dilson, bom dia Jorge, é que quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente está falando muitas vezes de coisas que, puxa, eu já sei disso. É ou não é? Puxa, mas eu já sei disso. Mas eu consigo colocar esse aprendizado em prática? O que vai fazer a gente conseguir colocar algo em prática é o treino, que é a prática propriamente dita, é a gente insistir nas coisas. Então, o nosso comportamento ele é altamente influenciável. Ele é influenciável pelo nosso ambiente interno, pelos nossos pensamentos, sentimentos, crenças. Isso influencia o meu comportamento. E o nosso comportamento também é influenciado pelo ambiente externo. Todas aquelas informações a que eu tenho contato. E é por isso que na nossa vida é tão fácil a gente se distrair e a gente ficar no piloto automático, mesmo que a gente saiba que a gente quer ir por esse caminho aqui, que é isso aqui que a gente quer fazer, às vezes a gente vai se pegar vindo para essa direção. É ou não é, gente? Então, o que a gente precisa fazer para que as nossas mudanças, para que esse devocional, para que os cursos, para que o bom conteúdo que você acessa na sua vida se torne a sua prática? Você precisa criar estruturas para isso. Ontem eu estava falando aqui da gente ter coragem de levar a mensagem adiante, né? A mensagem que a gente está aprendendo aqui. E eu recebi uma pergunta na caixinha sobre, mas como que eu posso ter mais coragem para me posicionar sem me abalar com a opinião dos outros? E é primeiro, lembrando que a opinião dos outros diz muito mais sobre aquela pessoa do que sobre nós, que a gente não é tão importante assim, a gente não é o centro das atenções, a gente é mais uma pessoa. Bom dia, Ali Vilela, bom dia, Thalita. E a outra coisa que a gente precisa na nossa vida para conseguir colocar o aprendizado em prática é o quê? É treinar, ensaiar. E ter consciência de que aquilo que a gente não está acostumado a fazer vai ser difícil no começo. Vai ser difícil no começo. É natural que seja difícil no começo. Mas você ter dificuldade para fazer uma coisa não quer dizer que você não possa fazer. Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento, crença, nossa interpretação. Muitas pessoas interpretam uma dificuldade para fazer uma coisa como uma impossibilidade de fazer uma coisa. Bom dia, Leia, Consu, Sandy, Rosileide. Então eu tô iniciando essa live aqui. Hoje eu tô falando
sobre como é que a gente vai levar para a prática isso que a gente está aprendendo aqui. E o que acontece na nossa vida? O que acontece quando a gente acessa conteúdos de desenvolvimento pessoal? A gente acaba entrando em contato com conteúdos que muitas vezes são coisas que a gente já sabe. Puxa, eu já sei disso. Mas às vezes não é porque a gente sabe que a gente está praticando, né? E aí, por que muitas vezes a gente não pratica? Porque é muito difícil pra gente. A gente não está acostumado a fazer aquilo. É contra o nosso piloto automático. Então a gente precisa construir novos pilotos automáticos na nossa vida. E precisa fazer isso constantemente. Porque o tempo todo os nossos pensamentos, o nosso ambiente interno, sentimentos, crenças e o nosso ambiente externo, aquilo que está acontecendo à nossa volta, tudo isso nos distrai, tudo isso nos influencia. Então, para eu me manter no caminho, eu preciso de uma estrutura que me conduza, que me reconduza de volta cada vez que eu me desvio, que me mantenha o máximo possível nesse caminho. E é por isso que todo tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, a gente precisa entrar em contato sempre. Quando eu era mais nova, esse vento aqui tá me... Quando eu era mais nova, eu era uma pessoa extremamente, como quase toda adolescente, muito arrogante. E eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas livro de autoajuda é um monte de coisa. A Tainá, né, que com 35 anos de idade é autora de um livro de autoajuda. Livro de autoajuda, ó, o que a Tainá de 20 anos falava? Livro de autoajuda é um monte de coisa óbvia que a gente já sabe. Eu era essa pessoa. E hoje eu sou qual pessoa? Eu sou a pessoa que eu leio o mesmo livro de autoajuda várias vezes. Porque aquilo tá lá e às vezes eu já li, eu já sei, mas eu consigo aplicar 1%. Na segunda leitura eu vou conseguir aplicar 2%. Na terceira, talvez 3%. Então a gente não pode ter preguiça de repetir, de reaprender e de desaprender na nossa vida. Faz sentido o que eu tô falando? Então, tudo aquilo que a gente faz hoje são os nossos hábitos. É o que a gente está acostumado. Então, a gente precisa se permitir fazer um esforço para criar novos hábitos. Mas esses hábitos são criados pela repetição. Então, se hoje eu sou acostumada a ser a pessoa que tá na vida que tá talvez conformada, que tá talvez limitada, como eu já fui por muito tempo, eu vou precisar fazer muitos pequenos movimentos para sair desse padrão. Os nossos padrões, eles levam tempo para ser construídos e eles vão sendo alimentados e consolidados. E é um grande erro a gente achar que a gente vai reverter um padrão de anos com apenas uma atitude. Então precisa de muita prática, de muito treino, de muita repetição. E essa é a proposta do devocional de hoje. O que eu preciso fazer para que esse aprendizado aqui, dessa jornada de 40 dias, seja levada à prática na minha vida? Então, gente, antes de eu começar a leitura, bom dia, Rô, vamos mandar o aviãozinho para pelo menos 2 pessoas. Deixa eu ver aqui quem que eu vou mandar. Cadê meus contatos? Dois amigos. 1, 2. Aí. Vamos começar então? Equilibrando a sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Vivam com o devido senso de responsabilidade. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Ou, quando isso acontecer, volte. A gente não tem como evitar as distrações, a gente não tem como
excluir da nossa vida todas as influências negativas que a gente tem, tudo aquilo que nos drena, tudo aquilo que nos desanima. Constantemente a gente vai estar entrando em contato com situações que nos derrubam. Por isso que a gente precisa ter na nossa vida âncoras que nos levantem, bons hábitos, ter esse contato, esse exercício que a gente está fazendo aqui frequentemente, ter rotinas, as estruturas que vão nos levar para essa vida que a gente quer construir é a rotina. Como que está a sua rotina hoje? Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou duas. A sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo esse livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Bom dia, Vivi. Bom dia, Bia. O primeiro propósito da sua vida: ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para os propósitos dele. O segundo propósito da sua vida: ame ao próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir. Seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. O ministério é o seu modo de servir as pessoas com as suas habilidades. O terceiro propósito: vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Portanto, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Então é você espalhar o que você está aprendendo aqui, né? Não só aqui, mas nas formas que você usa para se conectar com Deus. O quarto propósito: batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Portanto, seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. Então, você também tem esse propósito de viver em grupo, em comunhão com pessoas que têm esse mesmo propósito seu, para que cada um ali contribua a sua maneira e todos se ajudem, né? Então, eu comecei hoje essa live falando de como o ambiente, tanto interno quanto externo, nos influencia. Quando a gente frequenta um ambiente em que todos querem crescer espiritualmente, que todos querem evoluir, amadurecer na vida, a gente está se cercando de bons estímulos que nos mantêm no bom caminho, porque estímulos negativos tem por toda parte. Então a gente precisa balancear isso para que não fique tão pesado para nós, tão puxado. Quinto propósito: ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Portanto, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. O que é isso? É você praticar a palavra. Então é você entrar em contato com a palavra, é você espalhar a palavra e é você viver a palavra. E de todos, sem dúvida, o mais difícil, o mais desafiador, aquele que é para a vida inteira, é viver a palavra. Porque a gente erra, a gente é falho, a gente é limitado. Então esse é um exercício diário, é um esforço e um compromisso diário. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é fácil. Todos tendemos a exagerar naqueles que nos despertam maior paixão e a negligenciar os outros. As igrejas acabam fazendo a mesma coisa. Mas você pode manter a sua vida equilibrada e estável juntando-se a um grupo,
em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho, precisa desenvolver esses hábitos. Então, quais são esses hábitos? Ter alguém com quem compartilhar esse propósito, conversar com alguém que seja seu companheiro ou com um grupo. Segundo, fazer um autoexame espiritual periódico. Por isso que é interessante também, mais um motivo para a gente frequentar a igreja, né? Ou reuniões desse tipo, em que você possa realmente olhar para dentro, porque se você ficar no piloto automático, na correria, você não olha para dentro em momento nenhum. E é aí que a gente se desvia do nosso caminho, do que a gente quer. Terceiro, anote seu progresso em um diário. Isso também vai ajudar você a ter clareza de como que você tá, do que você precisa e do quanto você evoluiu. Então, quantas vezes a gente não é derrubado por um acontecimento negativo na nossa vida porque a gente se perdeu do quanto a gente tem evoluído, do que tem acontecido de bom na nossa vida e deixa um evento negativo às vezes tomar conta. Então, isso é uma coisa que eu uso e que eu ensino para os meus clientes. Tenha um caderno onde você anote o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo de bom, o que você está aprendendo, porque você precisa entrar em contato com isso de vez em quando, isso vai te fazer bem. E o quarto hábito, transmitir aos outros aquilo que você sabe, de qualquer maneira que você possa fazer isso. Não é sobre dar aula, mas é sobre contar a sua história, é sobre contar a sua experiência. Olha, eu tô fazendo isso aqui, tá acontecendo isso e isso, eu aprendi tal coisa, talvez faça algum sentido para você. Simples assim. Então, vou falar do primeiro hábito. A melhor maneira de assimilar as ideias desse devocional é discuti-las com outras pessoas, no ambiente de grupo. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Aprendemos melhor quando em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. A conversação, inclusive, é uma técnica no atendimento. Tanto psicólogos quanto coaches usam isso. Porque quando a gente fala sobre aquilo que está passando na nossa cabeça, a gente precisa organizar. Então, muitas vezes, só de você falar de um problema, você já vai se sentir aliviado. Você já deve ter passado por isso na sua vida. Só de você falar, você já se sentiu mais leve. Por quê? Porque enquanto isso está aqui no mundo da nossa mente, é tudo muito abstrato e parece muito maior e muito mais complicado. Quando eu falo sobre isso, eu preciso organizar essa ideia. E organizando, eu especifico ela. Ela já não é algo mais abstrato, grande, que está tomando conta de mim, me deixando confusa. Ela é agora uma questão específica. E uma questão específica se torna algo administrável. O quanto que você tem usado isso na sua vida, falado, desabafado, compartilhado seus problemas com alguém, ou pelo menos escrito sobre isso, que vai ter o mesmo efeito. Isso vai organizar para você, para que se torne mais administrável. Por outro lado, se eu mantenho isso na minha cabeça, a tendência é que isso se misture com outras questões, que isso fique cada vez mais complicado e paralisante para mim. Então, você tem usado isso? Você tem colocado em palavras as suas questões? Então, aqui o autor ele insiste que você reúna um pequeno grupo de amigos. A primeira vez que eu fiz esse devocional aqui, eu fiz junto com o Ricardo. Então, a gente lia as páginas do capítulo do dia e depois a gente trocava ideias sobre isso. E dessa vez eu tô fazendo aqui, né, com muito mais pessoas, que foi uma experiência ainda mais rica. Mas você sempre pode chamar essa pessoa para fazer esse exercício com você. E o benefício que você vai ter já vai ser muito maior do que fazer sozinho. Vocês podem discutir as implicações e as aplicações de cada capítulo. Perguntar-se, e daí? E agora?
O que isso significa para mim, para minha família, para nossa igreja? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Então aqui, por exemplo, no atendimento individual, eu passo muito material complementar para os meus clientes. E eu sempre peço para eles o seguinte, inclusive parte do que eu indico são filmes. E são filmes muitas vezes antigos. E aí muitas vezes esses clientes já assistiram. E aí o que eu falo? Mas agora você não vai assistir o filme para você se entreter. Você vai assistir esse filme para você aprender. E aprender não é chegar aqui e fazer uma resenha. Ah, eu aprendi que nesse filme, que porque a pessoa fez isso, aconteceu aquilo. E daí ela aprendeu ou ela não aprendeu e ela teve a consequência XYZ. Não. Assistir para aprender significa: eu aprendi tal e tal coisa que na minha vida eu estou fazendo isso. Eu posso começar a fazer aquilo. Isso é aprender, é fazer um devocional não pensando que, nossa, se conectar com Deus significa fazer isso, isso e isso. Isso não é aprender, isso é muito teórico, isso é muito abstrato. Aprender é, na minha vida eu posso fazer isso, isso e isso. Eu percebo que está acontecendo isso por causa disso, mas eu posso fazer isso, eu posso buscar aquilo. Então é sempre trazer para a sua vida. Um pequeno grupo sempre vai proporcionar muitos benefícios que não podem ser alcançados apenas por um livro, apenas por uma leitura fria. Então é um livro que vai mudar a sua vida? Não. É o que você vai absorver desse livro e aplicar. Então muitas pessoas estão aqui, nesses 39 dias eu já recebi um monte de feedback maravilhoso. Por quê? Porque o livro fez isso? Não. Quem me dá feedback são as pessoas que estão aplicando, que estão realmente olhando, absorvendo no que isso serve para mim. E é por isso que a gente pode fazer o mesmo exercício com o mesmo livro várias vezes. Porque cada vez que você vai entrar em contato vai ter um uso diferente na fase da vida que você tá. Então aquela conversa de, mas eu já li, mas isso eu já sei, é extremamente limitadora. Tá fazendo sentido, gente? Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Ou seja, não guarde as suas questões para você. Fale sobre elas, confie em alguém, isso, permita-se ser aconselhado. O livro de Provérbios fala muito isso. Que quem tem juízo na vida, quem tem maturidade, é aquela pessoa que se permite ser aconselhada. E como é que a gente vai ser aconselhado? Trocando, mas ouvindo também, não se fechando numa armadura de perfeição, de arrogância, de orgulho. Outra atitude que você pode ter é estudar a Bíblia. Registrei como notas no fim desse devocional mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas nesse devocional, para que você possa estudá-las em seu contexto. A Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e por livros inteiros. Esse autor aqui tem um livro também de estudo da Bíblia. Eu fiz o estudo da Bíblia no ano passado e foi extremamente enriquecedor, tem servido para mim indefinidamente. Então, o primeiro é esse, né? Você continuar estudando e de preferência de forma compartilhada com outra pessoa. Porque você só aprender aqui, estar aqui, daqui a pouquinho isso pode se perder dentro de você diante das outras coisas que você vai viver. Então, se você quiser levar isso aqui para sua vida, é interessante que você veja quais rotinas que você vai criar para isso. Segundo hábito, faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos da sua vida é por meio dessa autoavaliação. Deus dá grande valor a esse hábito. Então, quantas vezes na vida eu não vou agir por impulso, eu não vou às vezes me precipitar em alguma coisa, simplesmente porque eu não me observei. Eu não vi como é que eu estava. Esse pequeno exercício de, puxa, como é que eu tô hoje? Já facilita muito a nossa vida, porque vai ter dias que a gente vai estar bem
e vai ter dias que a gente não tá. Ninguém tá bem todos os dias. Só que nos dias que eu não tô bem, eu posso me recolher mais. Eu posso ter mais cuidado com as coisas que eu vou fazer naquele dia. Eu tenho me perguntado como é que eu tô, eu tenho me auto-observado. Isso precisa vir para nossa rotina se a gente quer praticar os propósitos bíblicos da nossa vida, se a gente quer amadurecer espiritualmente. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Espírito. Então, se eu faço o devocional, mas eu não tenho esses hábitos, eu não tenho essa estrutura, às vezes eu vou estar vivendo uma maturidade espiritual superficial. Eu não vou estar me envolvendo nesse processo. Na Igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse: e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria. Então a gente tem que ter cuidado com o que está dando certo e o que está dando errado na nossa vida e achar que isso é só o possível e achar que a gente já fez tudo que a gente podia, sendo que existem fontes de aprendizado inesgotáveis e a gente vai viver a vida inteira. Quem buscar o aprendizado a vida inteira ainda não vai aprender quase nada do que existe nesse mundo para ser aprendido. Então, o que você tem colhido na sua vida hoje e o quanto que você tem buscado amadurecer a sua prática? Não só entrar em contato com teoria, não só ficar espalhando a palavra, mas o quanto que você está vivendo a palavra. E o maior atestado disso é os resultados que você tem tido. O maior resultado disso é quanta paz de espírito você tem vivido. Porque se você não tem vivido, mas você acha que isso é culpa das circunstâncias, você não está buscando amadurecimento. Porque as circunstâncias têm sempre 2 coisas que a gente pode fazer. As que estão no nosso controle a gente pode mudar. E se a gente não consegue com a nossa própria força, a gente vai buscar ajuda. A gente vai buscar mais amadurecimento e crescimento na nossa vida. Mais ferramentas, mais estruturas. E aquelas que não dependem de nós, a gente pode fazer as pazes internamente. Aceitar aquilo. Então não existe obstáculo para a gente ficar em paz real. Além de nós mesmos, além da gente estar incomodado e não fazer nada a respeito. Esse é o único real obstáculo que a gente tem. Terceiro hábito: anote o seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não quer esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Então, quantas vezes na sua vida um mesmo tipo de problema não se repete? E fica parecendo que você tem azar com aquilo. Ai, Tainá, eu acho que eu tenho azar com relacionamentos. Ai, Tainá, eu acho que eu tenho azar com dinheiro. Ai, Tainá, eu acho que eu tenho azar com amigos. Não sei. Qual que é a área da tua vida que você sente que você tem tido azar? É a área da tua vida que talvez você não esteja anotando lições.
Talvez você não esteja aprendendo e aquilo vai ficar voltando até que você aprenda. Problemas fazem parte da vida, mas se eu tô sempre com o mesmo problema, quer dizer que eu não estou aprendendo com o problema. E não adianta só eu olhar para o problema, puxa, acho que isso aqui tá me ensinando tal coisa. Aí você aprende, você soluciona aquela situação e daqui a pouco você esquece. E o problema daqui a um tempo vai voltar de novo. Puxa, de novo isso aqui tá aparecendo pra mim. Por quê? Porque eu não incorporei. Porque eu não anotei isso num lugar. Porque eu não tomei uma decisão, não criei uma estrutura na minha vida em torno disso. De isso aqui eu não quero mais fazer. De isso aqui eu preciso começar a fazer. De modo que esse problema não aconteça mais. Se a gente usa o problema como fonte de aprendizado, ele vai ser uma fonte inesgotável de crescimento. Um exemplo que eu tenho bem ilustrativo na minha vida é todo o meu protocolo de atendimento. Hoje eu tenho todo um processo, desde que a pessoa me procura, as mensagens que eu vou mandar, todas as coisas que eu vou fazer, os formulários que eu vou enviar. Existe toda uma rotina, um protocolo que é seguido, e esse protocolo ele foi criado a partir de problemas que foram acontecendo, que eu falei, eu não quero mais que isso aconteça. O que eu preciso fazer para que isso não aconteça mais? E aí eu fui criando estruturas que evitassem que esses problemas voltassem a acontecer. O quanto que você tem feito isso na sua vida? E isso elevou o meu trabalho para outro nível. Porque eu não aceitava mais ficar passando pelos mesmos problemas sem eu arrumar uma solução para aquilo. Então hoje tem um kit, né? Meus clientes ganham um kit no começo. Hoje tem cláusulas contratuais. Tudo é pensado, tudo é feito digitalmente. Então, a pessoa esqueceu de assinar o contrato. Como é que eu posso solucionar isso? Eu vou mandar digitalmente para a pessoa, por assinatura digital. Eu preciso que a pessoa tenha um caderno de anotações. Aí as pessoas não compravam esse caderno. O que eu fiz? Eu comecei a dar o caderno. Então, sempre buscando facilitar para que esses problemas não acontecessem mais. E com isso, a experiência do meu cliente, que era essa aqui, hoje é essa aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o quanto que eu estou usando os meus problemas para amadurecer, para crescer, para criar robustez na minha vida. Isso aqui não vai me pegar mais, porque eu estou criando robustez. É diferente de eu querer me tornar uma pessoa controladora. Não, eu preciso controlar tudo, porque daí aquele problema não vai acontecer mais. Isso pesa na nossa vida. Isso nos deixa ansiosos, exaustos, doentes, tentar controlar tudo. A gente não controla tudo, mas a gente pode criar estruturas na nossa vida que são tão robustas que esse problema não vai fazer aquela estrutura desmoronar. Então, o quanto que eu estou criando essas estruturas para mim? O quanto que eu estou buscando me tornar a prova dos problemas que hoje me paralisam, que hoje me incomodam, que hoje me tiram do eixo. O quanto que eu estou buscando. E às vezes você ter uma simples rotina, um simples caderno, vai te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar para que esses problemas não voltem a acontecer, ou quando voltarem a acontecer, te encontrarem completamente preparado, completamente preparada. Vocês entendem? Não é sobre evitar o problema, mas é sobre, puxa, isso vai acontecer, eu vou contar que vai acontecer e quando acontecer eu vou estar preparada. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Isso é tão verdadeiro e tão importante que quando eu comecei a minha jornada no autoconhecimento, eu comecei a aprender muita coisa muito diferente. Então hoje eu vivo uma vida que para Tainá de 5 anos atrás era impossível, ela nem acreditaria. E foi bom que as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu não tinha rotina, eu não cuidava da minha saúde, não praticava atividade física, não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Eu comia mal, eu era ansiosa, eu tomava remédio. E aí o que eu percebi? Eu estava aprendendo tanta coisa nova nos cursos que eu estava fazendo e eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo aplicar tudo aquilo. Era muita coisa. E eu comecei o quê? Eu comecei a organizar minha rotina.
Eu comecei a criar rotinas. Eu comecei a usar o planejamento. Eu comecei a usar as decisões conscientes. Então hoje eu tenho rotinas que são diárias. Todo dia tem atividade física, todo dia tem um momento com Deus, todo dia tem um momento de autoobservação, de meditação às vezes. Porque eu preciso ver como é que eu tô para eu não fazer cagada com o meu dia. Toda semana também, o que eu vou priorizar, como é que tá a minha energia, o que dá para eu fazer essa semana, o que talvez seja melhor eu deixar para a próxima. Uma vez por mês eu me pergunto o que foi bem nesse mês, o que eu aprendo com isso. O que foi mal nesse mês e o que eu aprendo com isso. O que eu preciso fazer sobre isso. Quantos de vocês têm essas rotinas de fazer isso? É isso que tem me trazido para aplicar na prática o que eu aprendo. Você tem feito isso ou não? Os mesmos problemas às vezes têm voltado para você. Ou o mesmo aprendizado, você percebe que, puxa, eu já sabia disso, mas eu ainda não estou vivendo isso, ainda não estou aplicando isso. Esse é o motivo que o meu primeiro infoproduto é um curso de gestão de tempo, de organização, de planejamento, porque sem isso a gente pode aprender muitas coisas, a gente pode fazer muitos cursos, mas sem ter uma rotina para incorporar isso, a gente vai se perder nesse caminho, a gente vai precisar aprender de novo e vai ser do zero. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Moisés registrou as etapas da jornada do Êxodo. A sua vida também é uma jornada. E uma jornada merece um diário. Eu espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases da sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, seus temores, suas lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus mantém um registro das nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos na sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar a Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Isso é o que a gente mais tem falado em todos esses dias aqui. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus te ajudou a cumprir os propósitos dele nesse mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Quarto hábito, transmita aos outros aquilo que você sabe. Eu tomei a decisão de fazer esse devocional aqui, um devocional que eu já tinha feito. E eu estou aprendendo muito mais do que da primeira vez que eu fiz, porque eu estou ensinando. E eu estar aqui com a missão de ensinar me obriga a assimilar com muito mais força isso aqui. Então, quando você se propõe a ajudar uma pessoa, ensinar uma pessoa, isso também vai enriquecer o seu próprio processo. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões ainda obtém mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da sua vida, é sua responsabilidade levar esse aprendizado adiante. Deus está o convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Nesse livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito de vida. E agora é a sua vez de transmitir esses conhecimentos.
Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito de vida. Pessoas que talvez estejam vivendo para si mesma, exclusivamente para satisfação pessoal, e talvez estejam frustradas, exaustas disso. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na dedicatória. Esse livro aqui eu já dei para bastante gente. Inclusive tem gente que está aqui, eu acho, que já ganhou ele de mim. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Aquilo que a gente viu não tem como a gente desver. Então a gente começa a ter uma responsabilidade sobre isso. Todos os erros que a gente cometeu na ignorância, não tinha como a gente ter agido diferente. Mas se a gente já sabe de uma coisa e continua errando, porque não está se comprometendo, não está buscando mais aprendizado, não está buscando criar estruturas, não está buscando talvez ajuda, existe responsabilidade. Eu estou dando desculpas para continuar cometendo o mesmo erro? Isso exige uma responsabilidade. Isso vai se apresentar na nossa vida. Como? Com fracasso, com dor, com sofrimento. É Deus te chamando: filho, aprende aqui. Transmitir o propósito da vida é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Tem uma passagem que eu entrei em contato essa semana que eu achei muito linda e emocionante, que dizia assim: Deus, por que você permite tanta maldade no mundo? E daí ele falou assim: porque eu preciso dos braços, das mãos de vocês. E eu preciso que vocês aceitem esse chamado. Você está aceitando esse chamado de Deus para cumprir os propósitos dele? Para espalhar a palavra, para espalhar um pouco de luz nesse mundo? Porque daí não adianta culpar Deus. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, qual era a obra que ele tinha completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes da sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos. A preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, a amar uns aos outros, deu-lhes a palavra para que amadurecessem, mostrou-lhes como servir e enviou-os a pregar o Evangelho. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra dele que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente da sua idade, o restante da sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode hoje mesmo a começar a viver com propósitos. Você está atendendo esse chamado?
Ou você está esperando que outras pessoas façam isso? Vou compartilhar um texto que eu gostei muito. Preste atenção em como esse texto chega para você. Quando uma criança escuta um conto de fadas, vê um desenho ou lê um livro, ela enxerga ali expressões metafóricas dos seus próprios desafios. Ela adora os heróis corajosos, sortudos ou habilidosos e se identifica imediatamente com eles. Pergunte a uma criança qual personagem ela gostaria de ser na história que ela acabou de ouvir. E a resposta quase sempre vai ser o protagonista. A criança não quer ser o amigo do herói, a irmã do herói, o ratinho de estimação do herói. A criança sempre se vê como o herói. Certa vez, Harvey Cox, um teólogo de Harvard, estava falando para uma plateia de 600 pessoas, todas cristãs. Ele contava uma história bíblica em que Jesus era abordado por um homem muito rico, cuja filha estava doente. A caminho da casa do homem, Jesus é abordado por uma mulher pobre que toca no seu manto para se curar de uma hemorragia. Em vez de se zangar, Jesus a cura. Quando chega finalmente na casa do homem rico, a filha já está morta, mas Jesus ordena que ela acorde e ela obedece. No meio da palestra, Cox pediu que as pessoas na plateia que se identificassem com os personagens da história se levantassem. A maioria se identificou com a mulher pobre, ou com o pai, ou com a menina morta. Em uma plateia de 600 cristãos, apenas 6 pessoas afirmaram se identificar com o seu herói Jesus. Isso significa 1%. Em algum momento entre a infância dos nossos super-heróis e a nossa vida adulta, aquela vontade de amarrar um lençol no pescoço, voar de cima do sofá, vai se transformando num desejo de que outra pessoa, em vez da gente, seja o nosso herói. Porque é mais fácil admirar os heróis do que fazer o que eles fazem. Se você mudasse a sua forma de ver a si mesmo e começasse a perceber que cada dia é apenas mais um dia dentro de uma jornada muito maior. Dentro de uma jornada que não começou com o nosso nascimento, começou na eternidade. E não vai acabar com a nossa morte, mas vai acabar na eternidade. Quem serão os vilões na sua história? E os seus aliados? Quem serão os velhos sábios que você vai encontrar no meio da floresta e que vão te dar exatamente a informação de que você precisa? Como seria a sua vida se você se permitisse voltar a ser criança, amarrar o lençol no pescoço e saltar? Como seria a sua vida se você se permitisse se entregar com fé? Onde há fé, a dúvida não paralisa. Só que o que a gente quer? A gente quer que a dúvida não exista. Se dê essa oportunidade. O mundo precisa de heróis. E os heróis da Bíblia, os heróis que nos ajudam, todos os heróis na verdade, eles são pessoas imperfeitas, como eu e você. É só você abrir a Bíblia e ler sobre os profetas. Ninguém ali era perfeito. Só que a gente às vezes se perde nessa ilusão de que a gente deveria ser perfeito para poder ser herói, para poder se levantar e fazer o que precisa ser feito. E você não precisa ser perfeito para ser um herói. Você não precisa ser perfeito para fazer o que precisa ser feito. Você precisa de compromisso.
Como eu falei aqui de como a falta de estrutura nos atrapalha, de como a falta de estrutura já me atrapalhou, já atrapalhou meus clientes, e que foi por isso que eu criei um curso de gestão de tempo para criar essa estrutura, para criar essa rotina, hoje eu estou oferecendo para vocês um cupom desconto no meu curso de gestão de tempo. Quem quiser ter acesso ao curso, saber mais sobre ele, como é que ele funciona, e esse curso ele tá num preço promocional de lançamento. Daqui a algumas semanas ele vai ser reajustado. E vocês que estão no devocional, se vocês comentem aqui ou no meu story, vocês podem me mandar direct depois com a palavra estrutura. Se vocês mandarem essa palavra estrutura, pode ser aqui, pode ser nos meus stories, vocês vão ver a página desse curso, vão entender tudo que tem lá. E se você no carrinho colocar o cupom desconto devocional, esse curso que já tá por preço de lançamento, que tá super barato, R$197, você ainda ganha 20% com o cupom devocional. E agora, se você não colocar em prática o que você tá aprendendo aqui, se você se perder no caminho de novo, é porque você tomou essa decisão. Porque o recurso tá aqui para você, tá? Com muito amor. O tema para você refletir hoje é: bem-aventurados os que vivem em harmonia. O versículo para você memorizar é: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. E a pergunta para você meditar hoje é: das 4 atividades que eu vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim, qual delas eu vou começar agora? Eu vou começar o autoexame espiritual? Eu vou começar a anotar o meu progresso no diário? Eu vou começar a transmitir esse conhecimento para outras pessoas? Eu vou começar a criar hábitos e rotinas com o curso de gestão de tempo? Lembra que o cupom é devocional, tá? Parabéns, viu? Para quem tá tomando essa atitude. Eu precisei tomar essa atitude. Eu comecei a notar que mais pessoas precisavam. E eu decidi compartilhar isso com vocês. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Fez sentido, gente? Dia 39 da nossa jornada. Amanhã a gente vai falar sobre viver com propósitos. O que significa? E quem estiver aqui comigo amanhã às 7, traga um papel e caneta. Porque vai ser bem especial, vai ser bem prático, tá? E depois o dia 42, que é sobre inveja, vai ser na outra semana, eu vou divulgar nos meus stories. O dia 42 é sobre a armadilha da aprovação. 2 coisas que pegam muita gente, né? Tanto a inveja, a comparação, quanto o desejo de aprovação. A gente vai falar disso depois dessa jornada de 40 dias, tá? É esse aqui, Bia. Se você quiser printar, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E eu até trouxe aqui, esqueci de mostrar pra vocês. Ah, legal, Jorge. Boa live pra você. Uma das ferramentas que tem no curso é essa aqui, ó. Então aqui tem perguntas pra você responder, e o meu tá todo respondido, 1 vez por ano, 1 vez por mês e 1 vez por semana, para você incorporar seus aprendizados, para você transformar suas decisões em hábitos, tá? Então tá tudo mastigado lá para vocês. Aproveitem e até amanhã às 7. Um beijo, fiquem com Deus, ótimo sábado. Amanhã venham com papel e caneta, espero vocês, tá? Tchau, tchau, gente, até amanhã.